Tiago, vamos pular para o segundo ponto Com certeza. da nossa live. O Armínio falou sobre a providência divina, né? E houveram debates por conta da sua posição acerca disso, mas, enfim, porque esse tema que a gente está tratando acaba entrando um pouco nisso, Isso. da providência divina. Então, olhando para as tragédias, nós temos agora uma pandemia que parou o mundo, nunca foi visto algo dessa natureza, né? Qual a relação de Deus com as tragédias? É Deus quem as causa? Se não é Deus que causa, mas, enfim, ele as usa de alguma forma para algum propósito? Ou não? Deus foi pego de surpresa? Deus está fora, não está no controle disso? Deus está tão sem saber do futuro como nós, né? Como os teístas abertos, né? A teologia do processo talvez vá afirmar. Como que um arminiano, né, a teologia arminiana, ela aborda essa questão, né? Qual a relação de Deus com as tragédias? Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, se nós analisarmos alguns teólogos arminianos, como o Roger Olson, por exemplo, ele pretende ter uma visão um pouco mais politicamente correta, vamos dizer assim, um pouco mais abrangente. O Roger Olson, ele não é um teísta aberto, mas ele até, vamos dizer assim, ele aceita os teístas abertos, né? Ele diz que é uma opção viável, né? O Roger Olson, ele tem essa perspectiva. Muitos arminianos não concordam com isso. Por quê? Porque o teísmo aberto, ele defende que Deus não conhece o futuro. Deus conhece as probabilidades do futuro, Deus conhece, vamos dizer assim, as estatísticas, né? Ele conhece as possibilidades do futuro no sentido de não conhecer exatamente o que vai acontecer, mas sim apenas probabilidades e estatísticas. O teísmo aberto, ele tem uma analogia de um jogador de xadrez, né? Para quem gosta de jogar xadrez, sabe que um jogador expert consegue vencer facilmente, em pequenas jogadas, um jogador que não tem muita experiência. Por quê? Porque um jogador experiente, ele conhece o tabuleiro tão bem e ele conhece as jogadas tão facilmente que ele consegue ter uma previsão daquilo que o seu oponente consegue fazer. Na verdade, o jogo de xadrez, ele é baseado nisso, né? Em eu conseguir prever jogadas do meu oponente para conseguir derrotar ele através da minha estratégia. Um jogador experiente consegue fazer isso facilmente. Um jogador novato, nem tanto. Para quem já jogou xadrez, sabe do que eu estou falando. O teísmo aberto, ele gosta dessa analogia, né? Ele diz que Deus é como se fosse um jogador extremamente expert no xadrez. Então ele conhece tão bem o tabuleiro, que seria a sua criação, que ele pode prever aquilo que provavelmente vai acontecer. E muitas das vezes ele acaba acertando exatamente por quê? Porque as jogadas se tornam muito óbvias. Então ele já sabe o que vai fazer, mas de fato ele não conhece o futuro. Essa seria a perspectiva do teísmo aberto. Deus abre mão da sua onisciência, ou melhor, da sua presciência, ele abre mão deste aspecto da sua onisciência, da sua presciência, ele abre mão disso para deixar o mundo seguir seu curso. O arminianismo em si não adere a isso, né? Para quem leu o volume 2 da obra de Armínio, né, ele trata disso especificamente. Isso não existe no pensamento de Armínio. Armínio, ele acredita que Deus conhece plenamente o futuro, exaustivamente o futuro. Deus conhece tudo, né? Tudo que vai acontecer, Deus conhece. Armínio diz que Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Ele nunca também está numa posição de espectador, de mero espectador. Armínio diz isso. Até mesmo o próprio Roger Olson escreve isso no seu livro, Mitos e Realidades, né? Tem um capítulo lá dedicado à providência, né? Então, feito essa introdução, nós podemos dizer então que, seguramente, no arminianismo, Deus conhece o futuro plenamente, tá? Deus conhece tudo. Então, desde a eternidade, Deus sabia que em 2020 teria essa pandemia, tá? Desde a eternidade, isso já era certo para Deus. Deus sabia que isso ia acontecer. Agora, com respeito à responsabilidade, né? Eu gosto muito do que o Norman Geisler fala, né? O Norman Geisler, ele diz assim, que Deus, ele é o criador do fato da liberdade.
né? Ou seja, Deus deu a liberdade para o homem e ele é responsável por isso, pelo fato da liberdade. Porém, ele não é responsável pelos atos da liberdade. O homem é responsável pelos atos da liberdade, ou seja, o homem é responsável com aquilo que ele faz, né? Certo ou errado. Ele é responsável nos dois jeitos, né? A diferença é que, pelo estado de depravação total que o homem se encontra, os méritos de todo ato bom vão para Deus, né? Porque é somente possível por causa da sua graça. Já os atos ruins são meritórios do homem, porque ele faz de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua vontade pecaminosa, né? Os atos bons ele faz pela graça, né? E os atos ruins ele faz pelo seu pecado e ele escolhe e merece a punição por causa disso. Com respeito à pandemia, né? Não se sabe ao certo ainda a origem dela. Se ela foi simplesmente um acidente, se ela foi talvez criada em laboratório, talvez um acidente numa tentativa de laboratório, não se sabe exatamente a origem, né? Se veio ou não do morcego, se foi algo criado em laboratório, talvez como uma arma química, ou se foi um acidente de laboratório, enfim. Não entraremos nesse mérito. De qualquer forma, ela é algo que acontece na humanidade, né? O homem tem uma responsabilidade por isso, por causa que, de certa forma, ele agiu de uma certa forma que provocou isso, né? Seja ali mexendo nos experimentos em laboratório, ou seja, comendo um morcego, né? Que talvez não deveria comer, teve uma responsabilidade por causa disso. Se a gente voltasse na história, nós vamos saber de onde veio a cultura, né? Eu que estou me formando em história, nós entendemos um pouquinho da cultura deles, né? Porque no Oriente eles são assim, porque na China eles são assim de comer qualquer coisa. Nós sabemos que é por causa de que no passado eles tiveram muita fome, né? Quando o comunismo dominava lá na China, eles tiveram muita fome, né? E por causa disso eles tiveram que comer aquilo que tinham. E nisso eles começaram a comer tudo, literalmente tudo, né? E isso acabou assim adentrando na cultura, né? E até hoje eles comem de tudo, o que não é exatamente bom, né? Porque tem muitas coisas que não foram feitas para comer, né? Agora, com respeito à causa, quem é literalmente o causador disso? No arminianismo, nós entendemos que Deus, ele é a causa primeira de tudo, né? E as criaturas, elas são uma causa secundária. O que nós queremos dizer? Que Deus é responsável? Não, Deus ele não é o responsável. Porém, ele é o mantenedor. É ele que mantém a humanidade. Ele dá as suas ordens, ele dá a sua lei, ele ordena que os homens façam certas coisas, mas ele permite que os homens ajam até mesmo contrários àquilo que é correto, né? E façam aquilo que é pecaminoso. Ele é a causa primeira porque ele criou tudo, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra, ele criou tudo. Então, todas as coisas que existem se devem a ele, então ele é a causa primeira de tudo. Porém, isso não significa que o homem não seja uma causa. O homem é uma causa particular, né? E é meritória pelos seus erros também, mas é uma causa secundária. Com respeito à pandemia, Deus ele permitiu, sim, ele permitiu isso, porque ele tem o poder de impedir ou de permitir. E quando ele deu a liberdade ao homem, né, desde a sua criação, ele quis que o homem exercesse liberdade e fosse um ser moral e responsável, né, um ser moralmente responsável. E quando ele faz isso, o homem é uma causa secundária, o homem é aquele que faz os atos da liberdade criados pelo fato de Deus, né? Então Deus é a causa primeira, mas as causas segundas, elas são responsáveis, elas têm a liberdade e elas são causas também particulares desse efeito. Então, no quesito pandemia, nós não sabemos se Deus ele permitiu como um tipo de castigo, nós não sabemos se Deus ele permitiu como simplesmente por causa que é um erro humano e ele permite que os homens erram, né? Eles permitem essa responsabilidade da humanidade. Não sabemos exatamente o porquê, porque geralmente nós não sabemos muitos dos propósitos, né? Deus ele tem os seus propósitos e muitos deles são ocultos. Nós temos nas escrituras bases, vamos dizer, pistas, luzes, né? Alguns clarões ali que nos indicam a direção. Mas nós não temos o conhecimento de tudo. É como se nós estivéssemos num trânsito
né, dentro de um carro, então eu consigo ver aquilo que está à minha frente, talvez aquilo que está ao meu lado e aquele limite que tem no retrovisor que eu consigo ver atrás. Mas eu consigo ver só aquilo que está na minha visão, no meu ângulo de visão. Já Deus é como se ele estivesse num helicóptero lá em cima e ele consegue olhar todo o trânsito, ele consegue olhar os quilômetros e quilômetros, né, que tem. E se a gente for colocar a analogia corretamente, ele consegue ver todo o planeta e todo o universo, né? Então ele tem uma visão da história que nós não temos. Nós temos uma parcela, nós temos um pedaço do quebra-cabeça. Ele tem o quebra-cabeça inteiro, ele já tem esse quebra-cabeça montado, né? Por que nós não sabemos porque ele permitiu, mas ele permitiu. Tiago, talvez alguns arminianos até afirmem, né? Eu acredito que muitos arminianos afirmem, eu acho que o arminianismo não nega que Deus também pode ser sim o causador de uma tragédia como essa para algum propósito, né, em finalidade sua, em tratar com a humanidade, especialmente com os seus escolhidos, enfim. Enfim, diante de tudo isso, permitindo ou causando, Deus está no controle, perdeu o controle, isso vai durar a qualquer momento, ou Deus vai controlar essa questão conduzindo isso a um fim que lhe agrada? Como é que é? E aí, Deus está esperando como nós que uma vacina saia ou não? Bom, primeiramente, Deus ele nunca perde o governo, tá? Deus nunca perde o governo. Ele sempre está no governo de tudo. Toda a história humana está debaixo do seu governo. Isso é indiscutível. Armínio jamais aceitaria alguém dizer que Deus não está no governo, tá? Ele está governando tudo. A história pertence a Deus. Tá? Ele está no governo de todas as coisas. Armínio, inclusive, diz que a providência divina, né, ou seja, aquela ação divina de manter o universo e dar a sua ordem, sustentar, né, a providência divina que guia toda a história, ele diz que ela dirige, que ela regula, que ela governa todas as coisas e nada é feito sem a sua determinação. O que Armínio quis dizer com isso? Né? Ele quis dizer que pelo fato de Deus estar no governo, né, e dar a direção de tudo, tudo ele vai guiar para um fim bom. Né? Deus não simplesmente permite alguma coisa fortuitamente. Né? O pastor Alex até disse isso ontem e ele está correto. Armínio também concordaria com isso. Deus não simplesmente, ele não é um masoquista, né? Ele não é assim. Ele não simplesmente permite um mal por permitir e acabou. Não é assim. Né? Seres humanos, vocês que se virem, não é assim que Deus age. Ele é um pai amoroso, ele permite que nós passamos por situações difíceis e elas trazem crescimento para nós. Situações difíceis trazem crescimento. Nós podemos ver isso em qualquer ponto da nossa vida. Nós passamos muitas vezes por dificuldades no estudo, na época de escola, por exemplo, ou numa faculdade. É difícil muitas vezes nós dedicarmos tempo, estudarmos e aprofundarmos no assunto, às vezes um assunto que nós nem gostamos tanto, como é o caso muitas vezes no ensino básico, né? Mas nós esforçamos para isso. Para quê? Porque superando isso nós crescemos. Né? Um pai, por exemplo, às vezes ele leva o seu filho a um dentista, onde ele vai sentir dor. Ele vai sentir uma dor de arrancar um dente, por exemplo. É uma dor, é um sofrimento, mas é um sofrimento com propósito, né? É um sofrimento que tem um propósito de quê? De trazer um bem. Depois ele vai ali, tirar ali, por exemplo, o seu dente e melhorar. Claro que eu estou usando uma analogia baixa. Deus, ele está num governo supremamente maior. Então, quando ele permite algum sofrimento, ele não permite isso à toa. Tem um propósito. Deus está no governo pleno de tudo. Armínio disse, parafraseando ele, é claro, que Deus ele consegue trazer luz até mesmo das trevas. Então, quando ele permite algum ato que é pecaminoso, que é ruim, ele tem um propósito com isso. No final, nós vamos entender perfeitamente, plenamente, por que ele faz isso. Né? Mas Deus, não, ele não saiu do governo. Não, Deus não foi pego de surpresa. Deus tem um propósito com isso. Claro, ele vai dar condições ao homem, sim, através da ciência, da medicina, porque a razão também é uma criação de Deus. Ele criou o homem como um ser racional. E essa razão dele, né, que ele criou, o homem, vai capacitar a gente, talvez, a achar a solução, de uma forma ou de outra. É que muitas vezes o homem complica. Né? Aqui no Brasil mesmo, a pandemia está virando um problema político. Né? Ela está saindo de um problema da saúde, migrando para um problema econômico, e isso por causa de política. Quem complica isso é o homem. Né? E Deus permite, claro, isso. Muitas vezes,
ele permite isso com uma forma de castigo, é claro, com uma punição, porque ele castiga quem ama. Às vezes ele permite isso como um castigo de juízo, né? Como ele fazia, por exemplo, com as nações inimigas de Israel. Com Israel ele permitia o mal, o castigo, né? A calamidade, ele permitia isso através de um castigo que vai trazer Israel de volta. Né? Ele até diz isso em Malaquias, ele diz, eu vos amei, olha os montes de Edom, né? Eu desprezei Esaú, mas vocês não, vocês eu amei. Tá vendo? Por quê? Esaú, quando pecou, eu permiti que eles fossem destruídos, eu permiti o juízo deles. Olha para os montes deles, estão todos vazios. Eu permiti isso, mas vocês não. Vocês eu sempre mantive um remanescente. Eu sempre, por mais que eu permiti um castigo, vocês eu mantive. Por quê? Porque eu tenho um propósito com vocês. Né? Eu tenho uma aliança com vocês, que era vir o Messias. Paulo vai tratar depois disso em Romanos 9, quando ele fala lá, eu amei a Jacó, mas eu a desprezei, ou odiei a Esaú. Que ele está dizendo ali, olha, nação de Israel, a vocês eu amei, eu tenho um propósito, uma aliança com vocês. Mesmo quando vocês erravam, eu te dava um castigo, mas para te trazerem de volta. Quando as outras nações pecavam, eu exercia um juízo sobre eles também. Mas muitas vezes não era para trazer arrependimento, era para trazer a punição, era um juízo. Já com Israel, era um castigo para trazer um arrependimento. Né? Deus tinha esse propósito igualmente conosco. Então, esse momento é um momento de reflexão. A pandemia, ela está no governo de Deus, isso nós podemos orar a Ele, podemos pedir a Ele, Ele vai guiar, as orações dos justos são ouvidas, né? Mas Ele está no governo pleno de tudo, Ele permitiu com algum propósito que nós podemos não entender hoje, mas amanhã nós entenderemos. Nós não podemos deixar a pandemia se tornar um problema que vai destruir a nossa vida. Nós temos que, mesmo através do sofrimento, mesmo através das dificuldades, nós temos que olhar além disso. Né? O cristianismo eles não dá essa visão, uma visão de esperança. Então a pandemia, ela tem que nos dar uma visão de esperança. Uma esperança que nós vamos sair disso e vamos sair disso para melhor. Nós vamos nos tornar melhores do que nós éramos antes dela, né? Nós temos que ter essa esperança. E olhar para nós mesmos, esse momento que muitos de nós estivemos, vamos dizer assim, confinados na nossa casa, não pode simplesmente servir para eu reclamar. Porque nós temos que aproveitar esse tempo livre e tornar ele útil, né? Tornar esse tempo útil para Deus. É um momento de refletir, é um momento de melhorar como pais, como mães, como filhos. É isso que nós devemos fazer, né? Ou seja, se Deus causou, foi com um propósito bom no fim. Se Ele permitiu, Ele é poderoso para tirar a luz das trevas. Com certeza. Ou seja, isso faz ter esperança e como Ele fez com Israel, talvez seja esse momento agora na humanidade, né? Exatamente. De causar reflexão e trazer o povo de volta. Exatamente. Tiago, Oi. Eu quero perguntar assim, como é que o irmão Wesley está aí conosco, ele fez uma pergunta, a gente vai responder daqui a pouquinho, viu, Wesley? Perfeito. Tiago vai concluir essa segunda pergunta, eu acho que entra na questão da indicação dos livros, Tiago, para aí a gente deixar uns 10 minutos para responder também alguma pergunta. Perfeito. Bom, só para mim concluir então, nós podemos ter certeza que Deus está no governo de tudo. Como Armínio disse, a providência ela regula, ela dirige, ela governa todas as coisas e tudo que Deus permite, tudo que Deus faz, tudo que Ele determina é para um propósito bom. Armínio diz, ele chega a dizer até algo que pode até assustar, mas todas as coisas, inclusive até mesmo os atos pecaminosos dos homens. Deus, quando ele é uma causa junto com o homem, não uma causa que merece o erro, porque Deus nunca se mancha com o erro. Mas quando o homem faz alguma coisa, Deus está permitindo aquilo. Armínio usa a linguagem de cooperação, né? Ele age em concursos com o homem, né? Então, quando o homem faz alguma coisa, Deus está com ele ali, né? Seja olhando para punir, depois ele permite para punir, porque ele não é omisso, né? Deus nunca é omisso, ele vai punir, tá? Mas nós temos que ter a certeza que o governo pleno de Deus ele é para nos dar esperança, né? Por mais que os homens estão fazendo errado, nós temos que ter esperança. A igreja, ela é a luz, né? Ela é a luz do mundo. Por quê? Porque ela tem a luz de Cristo, né? É Cristo que brilha através de nós. Na verdade, não é nem a nossa luz. A igreja tem a luz, ela é a luz do mundo, mas essa luz não é nossa própria. Ela é a habitação do Espírito Santo que traz Cristo a nós.
Tudo é Cristo, né? Nós somos o sal da terra. E o sal naquela época, ele não tinha simplesmente o efeito de tempero, como nós temos hoje, mas também um efeito de não permitir o alimento se estragar, né? Naquela época não existia ainda refrigeradores e o sal, até pouco tempo, na verdade, ele era utilizado dessa forma, para não deixar um alimento estragar. Então, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, ele está dizendo que nós não apenas somos aqueles que indicam o caminho que é ele é o caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida. A igreja não apenas reflete essa luz dele, né? Porque ele habita em nós, somos o corpo dele, mas também nós somos o sal, que não apenas dá um tempero, mas também não permite, não deixa que o mundo estrague. É nós que temos esse efeito de não permitir que o alimento se estrague, que o mundo se destrua de fato. Nós temos que ser essa luz, nós temos que apontar para Cristo. Ele é o caminho. Nós somos apenas flechas que apontam para Ele, né? Nós somos apenas uma flecha, como você está num trânsito. Você olha num trânsito, você vê uma placa, ela te indica um caminho. Só que depois que você passou aquela flecha, você já não se importa mais com ela. Porque o que importa é o caminho. Igualmente nós. Nós temos, assim, uma relevância. Nós somos uma flecha. Só que o verdadeiro destino não somos nós. É o caminho. Né? Nós temos que seguir esse caminho para chegar na vida, que é Ele. E esse caminho é verdadeiro. Né? Nós somos apenas uma flechinha, né? Algo que indica o caminho, mas não temos tanta importância assim quanto Ele, que é a verdade, né?